Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento ao livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Humberto de Campos. E já estamos na reta final do livro, capítulo 26. Hoje são 30 capítulos. Já estou pensando aí qual será o nosso próximo passo na nossa live de quartas, porque esse espaço foi conquistado por todos nós e precisamos cuidar com muito carinho e respeito dessas nossas noites de quartas. Lembrando que nossa live começa sempre às 8 da noite aqui no Facebook e ao terminar a live eu subo também o vídeo para o nosso canal no YouTube, tá? O nosso canal no YouTube é CEN de Nair, M de Montes, C de Castro, CENMC Oficial. Depois, quem quiser, pode entrar nas nossas playlists e temos outros livros que já foram abordados, como A Caminho da Luz, temos o livro Nosso Lar, diversas entrevistas, temos reflexões evangélicas, muita coisa interessante, palestras, muita coisa interessante que já aconteceu desde a pandemia, né? Que iniciamos esse projeto bem assim no comecinho da pandemia e graças a Deus continuamos firmes e fortes aqui. Agradeço demais a todos vocês. Hoje vamos falar sobre um capítulo muito importante, um tema muito importante, que foi a negação de São Pedro. Lembrando que São Pedro negou por 3 vezes Jesus, no momento crítico, quando ele estava sendo preso. E vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades que existem em nossos corações, né? Os nossos medos, nossas angústias, nossos vazios existenciais. Eu acho que será um tema muito importante para as nossas vidas como um todo. Mas antes disso, vamos ver quem já chegou para dar aquela saudação. Socorro, muito boa noite. Espero que você esteja muito bem, que Jesus te abençoe. Manda um beijo para sua neta. Silvia, muito boa noite, Silvia. Espero que você e sua família também estejam muito, muito bem. Sérgio, muito boa noite, Sérgio. Amanhã, se Deus quiser, estamos juntos. Espero que você esteja muito bem também. Olá, Denise. Muito boa noite. Que Jesus abençoe você e sua família. Laura Campos, ótima noite. Seja bem-vinda. Olá, Doriane. Tudo bom? Muito boa noite. Que Jesus também abençoe você e sua família. Marisa, minha irmã. Espero que você esteja muito, muito bem. Ótima noite. Albertinho. Como estás, Albertinho? Saudade de você. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. As pessoas vão chegando, né? E aí vão dando boa noite por aqui. Então, o que eu pensei em conversarmos hoje nessa parte inicial, na nossa introdução, porque aí as pessoas vão chegando, na hora da leitura, a sala está cheia. Falamos um pouquinho, como eu já antecipei na abertura, dos nossos vazios existenciais, né? E aí eu lembro sempre do sentido de bem e de mal, né? Que acaba passando pela nossa cabeça, né? Passando pelo nosso imaginário, o que que é o bem, o que que é o mal. E aí eu trouxe para vocês hoje um conceito da física que eu acho que vai nos ajudar a compreender o que que é o bem e o que que é o mal. É o conceito de entropia. Um conceito que, de alguma maneira, é bem complicado, tá? Porque entropia, por definição, seria uma quantidade estatística. Só que nós não vamos tratar da maneira matemática nem física
vamos conceituar de uma forma mais popular, que não é nem tão correta, mas que vai fazer sentido para muita gente aqui. Entropia seria, então, uma quantidade de desordem. Às vezes não melhora muito nesse início de apresentação do conceito, né? Mas eu acho que vai fazer bastante sentido agora. Tudo, tudo no universo caminha de uma certa ordem para a desordem, tá? Então, se olharmos, por exemplo, um quebra-cabeça, para ficar bem claro, e ele está montadinho, pegamos ele e jogamos ele para cima, a chance dele cair desmontado é enorme, né? Mas o inverso, se pegarmos um quebra-cabeça desmontado e jogarmos para cima, a chance dele cair montado é quase zero. Por quê? Porque tudo no universo caminha de mais ordem para menos ordem, tá? Um copo que ele está bonitinho na nossa mão, quando ele cai no chão, ele cai todo quebrado. Mas se nós pegarmos os caquinhos e jogarmos no chão, ele não vai cair novamente como um copo. Voltando, porque dentro da segunda lei da termodinâmica, as coisas funcionam de menos entropia para mais entropia, menos desordem para mais desordem. Então vamos fazer um experimento mental aqui. Nosso quarto. Se nós pararmos de arrumar o nosso quarto, qual é a chance de depois de um ano ele estar uma bagunça generalizada? É altíssima, né? Porque o nosso quarto não se arruma sozinho. A nossa casa não se arruma sozinha. Então, se abandonarmos o nosso quarto, abandonarmos a nossa casa, tudo caminha para a desordem. Mas, ao mesmo tempo, se utilizarmos do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, essa desordem desaparece. Por quê? Porque vamos dar um jeito, vamos pegar uma vassoura, vamos passar um pano, vamos forrar a cama, vamos dar cada um com o seu toque especial de organização, e a desordem desaparece e volta à ordem. Então, quando as coisas estão soltas, tudo caminha para a desordem. Mas quando utilizamos da nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, a desordem vira ordem. Por que eu estou falando isso? Porque por volta do ano 350 depois de Cristo, nasceu onde hoje é a Argélia, lá na África, no norte da África, um homem chamado Agostinho. E ele, durante muito tempo, ele teve ideias pagãs, né? Ele não era muito afeito ao catolicismo, ao cristianismo. Por mais que a sua mãe quisesse bastante que ele fosse um homem temente a Deus, ele era um grande devasso, né? Uma pessoa com buscas dos prazeres mundanos. E ele gostava muito de uma ideia chamada maniqueísmo, onde o mundo era feito de opostos. Então, se existia um Deus que era bom, existia também um Deus que era mau, na mesma proporção. Então, tudo para ele, dentro dessa concepção maniqueísta, era formado por grandes opostos. Até que um dia ele se converte ao cristianismo e começa a tentar compreender como que existe um Deus absolutamente justo e bom, mas também existia, dentro desse pensamento antigo, alguma força que era a maldade absoluta. E aí ele vai buscar, lá na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, com Platão, alguns conceitos. E ele volta, depois de cristianizar as ideias platônicas e neoplatônicas, com um objetivo claro de dizer que existe uma bondade que é absoluta, que seria o Deus cristão, mas se essa bondade era absoluta, não pode haver uma maldade também absoluta, um oposto equivalente. Porque se existisse uma maldade absoluta,
a bondade de Deus não seria absoluta, seria relativa. A partir disso, ele começa a tentar compreender o que é o mal. E ele chega a uma conclusão belíssima de que o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência de Deus. Isso, filosoficamente falando, é uma explicação muito elegante. Por quê? Porque se Deus é plenamente justo e bom, como ele vai criar o mal? Ele não cria o mal. Na verdade, o mal é uma criação, aí sim, do livre-arbítrio dos homens. E por quê? Porque os homens vivem distantes da ordem divina. Então, quando a gente pega o conceito físico de entropia, qual é o conceito? Se deixarmos as coisas soltas, elas tendem à desordem, à desorganização. Mas se utilizarmos do nosso livre-arbítrio, aí sim alcançamos novamente a ordem. Que é exatamente isso que, de alguma forma, Platão iniciou e Santo Agostinho cristianizou. Que Deus é a ordem absoluta. E quando estamos afastados de Deus, tudo tende à desordem. E precisamos usar o nosso livre-arbítrio, já que tudo tende à desordem, para buscarmos a organização, buscarmos a bondade, o bem maior. É uma escolha nossa. E o mal, esse afastamento, pode ser também uma escolha nossa. Eu quero ser mal, eu quero fazer a maldade, ou pode ser somente um afastamento involuntário de Deus. Porque nem sempre, quando olhamos dentro de um conceito de casa, de quarto desorganizado, nós estamos só abandonando a organização. Às vezes, nós estamos nos sabotando, jogando lixo no chão. É como se, olha, eu estou realmente inclinado à maldade. E às vezes o ser humano está inclinado à maldade. Mas nem sempre é assim. Às vezes o ser humano apenas está perdido, apenas está distante dessa ordem divina. E esse é um conceito que vai ser apresentado diversas vezes na nossa leitura. E precisamos compreender. Até porque fazemos julgamentos precipitados, tanto do próximo como de nós mesmos. Ah, essa pessoa é má, essa pessoa é ruim. Será? Ou realmente essa pessoa, na verdade, essa pessoa está simplesmente completamente perdida, enfraquecida? E nós também, quantas vezes somos tão críticos em relação às nossas vidas, aos nossos objetivos, às nossas ações? Será que somos pessoas ruins? Ou simplesmente estamos perdidos e precisamos dessa ordem divina em nossas vidas? E aí, algumas respostas surgem. Por que a humanidade está flertando tanto hoje em dia com suicídio, com depressão, com angústias da alma tão profundas? Será que não foi um afastamento involuntário da bondade divina? É claro que existem pessoas inclinadas ao mal. Não vamos dizer que não. Existem pessoas que tomam decisões equivocadas utilizando o próprio livre-arbítrio, mas outras são levadas por uma correnteza de desespero, de vazio existencial, e que são muito mais ignorantes do que maldosas. E é assim que nós precisamos, cada vez mais, tentar levar o Evangelho de Jesus aos corações. Não de maneira proselitista, né, tentando convencer, fazendo proselitismo, desculpa, tentando convencer na marra, não, mas através dos exemplos. E isso é muito mais difícil, muito mais complicado, porque o exemplo requer uma transformação verdadeira de cada um de nós. Mas temos essa obrigação, já que o mundo está tão perdido, está tão afastado da ordem maior, que é a ordem divina, cabe a cada um de nós que já recebeu um pouquinho que seja de
entendimento, tentar ajudar ao próximo. E dentro desse pensamento, e dentro dessa temática da negação de Pedro, algo também que me toca demais o coração é o passo seguinte, o dia seguinte da crucificação. Todos tinham. A gente vem acompanhando, né, esse livro A Boa Nova e vem compreendendo que todos tinham uma certeza absoluta de que Jesus era o Messias. O próprio Pedro, em diversos momentos, afirma que Jesus é o escolhido, é o Deus vivo. Mas bastou a dor profunda no dia do Calvário para que todo o rebanho se dispersasse. E Pedro, apesar dessa certeza, ele acaba também fugindo e negando por 3 vezes o nome de Jesus. E aí eu imagino o dia seguinte, os dias posteriores, né? A culpa, o vazio existencial e o risco do distanciamento da bondade divina. O que a gente veio falando nessa primeira parte da introdução. Quando nós, de maneira involuntária, nos distanciamos do bem maior que é Deus. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, retorna em plenitude e comprova a vida futura, de que a experiência aqui na Terra é uma parte da nossa trajetória e que não acaba no túmulo. E nitidamente através dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos também, nós percebemos a mudança de ânimo quando Jesus retorna ressuscitado. E a oportunidade que Jesus dá a Pedro. Existe uma passagem que é belíssima, quando todos estão ao redor do Mestre e Jesus, de volta à carne, ressuscitado, seja de uma maneira que os nossos irmãos católicos acreditam, ou seja, de uma maneira diferente, apenas em espírito materializado, não vamos aqui entrar em polêmicas, mas Jesus, novamente, no meio deles, conversando com Pedro e perguntando: Pedro, tu me amas? E Pedro, com certeza, antes de responder que sim, deve ter lembrado da sua negação. E quando Pedro responde afirmativamente, Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. E pela terceira vez, Jesus faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. O que nós estamos vendo aqui? Uma oportunidade equivalente. Pois se Pedro negou 3 vezes Jesus, Jesus deu 3 vezes a chance de Pedro se reerguer, se corrigir e afirmar que amava o Mestre por 3 vezes. E isso é muito bom, porque às vezes não vamos negar Jesus somente 3 vezes, como Pedro fez. Nós vamos tropeçar, blasfemar, maldizer, negar Jesus em diversas oportunidades em nossas vidas. E Ele, para cada deslize nosso, nos dará uma oportunidade de transformar, de reescrever a história das nossas vidas. E é assim que também compreendemos a reencarnação.
Quantas vezes em vidas passadas, e podem ter sido muitas vezes, pois foram muitas vidas passadas, erramos. E não erramos somente de maneira distante da bondade divina, de maneira ignorante, mas às vezes de maneira consciente. E Jesus, através das vidas sucessivas, nos dará a oportunidade de corrigir no presente todos os nossos erros do passado. Eu acho que podemos iniciar assim a leitura dessa noite. A negação de Pedro. O ato do Messias lavando os pés de seus discípulos, foi como terminou o capítulo passado, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão, e chegada a sua vez, obtemperou resoluto: Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto, como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, lançou à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Terminada a lição, e retomando seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassara os acontecimentos do futuro, sentenciou: Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados, nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Isso é belíssimo. Que sejais conhecidos como os meus discípulos, não pela superioridade do mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Essas palavras, por si só, já transformaram o mundo. Vendo que Jesus repetia mais uma vez aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: Afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade e redarguiu: Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Que visão profética de Jesus, né? Sabia que naquele momento Pedro ainda só acreditava, mas não estava em sintonia plena com ele. Mas mais tarde, sim, com amadurecimento. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase no propósito de se impor à confiança do Messias: Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós daria minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes.
Julgais-me então um espírito mal endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Aquilo que nós estávamos falando na introdução. Nós temos muito mais vazio do que maldade. O distanciamento de Deus inconsciente é muito maior do que o distanciamento consciente, quando nós desejamos, usando o nosso livre-arbítrio, agir de maneira equivocada. A maioria das vezes nós erramos por ignorância, por desconhecimento. E Jesus deixa muito claro: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias. Então, logo se verificar a sua prisão no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do Evangelho do Reino, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. Consoante as afirmativas de Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersara naquele momento de supremas resoluções. A humildade com que o Cristo se entregava desapontara alguns deles, que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus, sublimado e distante. Pedro e João, observando que a detenção do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava, conduzindo o Messias. Debalde procuraram os demais companheiros que, receosos da perseguição, haviam debandado. Todos de alguma maneira, ficaram apavorados e foram embora. E Pedro, receoso, ficou de longe, olhando, para ver o que ia acontecer. Ambos, no entanto, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário, Pedro e João. Quem sabe poderiam encontrar um recurso de salvá-lo. Era mister certificar-se de todas as ocorrências. Mobilizariam suas humildes relações em Jerusalém a favor do mestre querido. Compreendiam a extensão do perigo e as ameaças que lhes pesavam sob a fronte. De instante a instante eram surpreendidos por homens do povo, que em palestra de caminho acusavam a Jesus de feiticeiro e herético. A noite caíra sobre a cidade. Os dois discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, seria o mais importante religioso do judaísmo, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para um pátio extenso. O prisioneiro fora trancafiado por entre zombarias e impropérios. Ao grupo reduzido juntava-se agora a massa popular, então em pleno alvoroço festivo, nas comemorações da Páscoa. O pátio amplo foi invadido por uma aluvião de pessoas alegres. Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo imprimiam caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias, vingando-se da sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém, como uma nova esperança para o coração dos desalentados e oprimidos. Depois de ligeiro entendimento, o filho de Zebedeu voltou a Betânia, a fim de colocar a mãe de Jesus ao corrente dos fatos, enquanto Pedro se misturava à aglomeração, de maneira a observar em que poderia ser útil ao Messias. O ambiente estava já preparado pelo farisaísmo para os tristes acontecimentos do dia imediato. Em todas as rodas falava-se do Cristo como de um traidor ou revolucionário vulgar. Alguns comentadores mais exaltados o denunciavam como ladrão. Ridicularizavam-se do seu ensinamento, zombava-se de sua exemplificação e não faltavam os que diziam em voz alta que o profeta Nazareno havia chegado à cidade chefiando um bando de salteadores. Aí vem as fofocas, a maledicência, a maldade, a ignorância, tudo junto. O velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar, a fim de socorrer o Messias, e experimentou um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém,
que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Com o cérebro fervilhando de expectativas, de cogitações, de defesa própria, penetrou no pátio extenso onde se adensava a multidão. Para logo, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou, surpreendida: Não és tu um dos companheiros deste homem? Indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. E Pedro ainda tinha um diferencial, né? Porque Pedro era lá da Galiléia, de uma outra região. Então ele tinha um sotaque que entregava que ele não era da Judéia, da região ali de Jerusalém. Então, quando ele falava, as pessoas já percebiam, "Ó, esse cara não é do nosso grupo aqui. Esse cara é de outra região." Então era mais perigoso para ele ainda. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, dissimulando a própria emoção: Estás enganada, não sou. O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento, aos seus olhos, era o mais razoável, porquanto tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Fingindo despreocupação, o irmão de André se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite, apresentando-se junto de um braseiro. Novamente, um dos circunstantes reconheceu-o e interpelou nesses termos: Então vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo desse homem. Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. Longas horas passaram-se para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência naqueles instantes penosos em que fora chamado ao testemunho. A noite ia adiantada, quando alguns servidores vieram servir bilhas de vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: É este! É bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Simão ergueu-se pálido e protestou: Estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança, cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus, a contemplá-lo através das grades singelas. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre um homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para sua queda dolorosa. Então, como essa passagem, essa experiência de Pedro foi importante para ele? Porque às vezes o coração era embrutecido, se achando melhor, superior às mulheres, aos cobradores de impostos, àqueles que não caminhavam ao lado do mestre. E nesse momento de humilhação profunda, de dor absoluta, ele consegue enxergar o tamanho da sua ignorância e perceber que todos somos perdidos quando comparados à luz divina. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o Mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Mas nesse instante nada mais viu, na confusão de seus angustiados pensamentos. Luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente,
lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Que belíssimo, hein? Que passagem maravilhosa, que capítulo realmente inspirador para as nossas vidas. Justamente quando nos colocamos acima dos outros, melhores, com mais conhecimentos, nós precisamos ter a certeza de que todos somos perdidos. E isso acalma o nosso coração, nos permite enxergar as dificuldades do próximo com mais nobreza, com mais caridade, com mais compaixão. Esse é o ensinamento que Jesus veio nos trazer. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo. Amar a si mesmo. E só vamos conseguir essas 3 formas de amar justamente quando compreendermos o tamanho das nossas dificuldades, a dimensão do nosso vazio existencial. E a partir desse entendimento, buscar em Jesus, o nosso modelo e guia, a solução para todos os nossos problemas. Vamos fazer a nossa prece? Lembrando o nosso copinho de água, porque é o momento que os amigos da espiritualidade nos socorrem, nos aliviam e nos deixam aquele presente que é o remédio para as nossas mazelas físicas e principalmente as nossas dores espirituais. É isso, Denise, a caminhada é grande. Falta muito ainda, mas os primeiros passos já foram dados. E Jesus, ele exemplificou que é possível chegarmos nesse Deus que é amor, que é bondade, que é justiça, que é compaixão. Vamos fazer a nossa prece então. Vamos fechar os nossos olhos e vamos sentir Jesus. Às vezes, reconhecemos que estamos tão distantes da realidade que o Mestre nos apontou, mas sabemos também que basta um olhar vindo de Jesus para que o nosso corpo físico, o nosso espírito, isto é, a nossa existência como um todo, receba energias renovadoras. E hoje, nosso querido Mestre amado olha diretamente aos nossos corações. Ele nos envia a força necessária para que possamos seguir de maneira segura, firme e resoluta em sua direção. Assim como Pedro, em diversas maneiras, em diversas ocasiões, negamos o Messias. Mas assim como Pedro, também temos a oportunidade de refazer a história das nossas vidas,
e seguir o rumo que nos foi traçado por Deus Pai. Assim, Senhor, com os corações extremamente gratos, estamos abrindo as portas das nossas casas, convidando que as tuas dádivas cheguem e permaneçam em nossas vidas. Abençoa, Senhor, não apenas os nossos caminhos, mas de todos aqueles que nos rodeiam, nossos familiares, nossos vizinhos, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. E com um olhar mais amoroso ainda, Senhor, buscando incansavelmente aqueles que não te conhecem, que te desprezam, que te perseguem. São os que mais necessitam de ti. Muito obrigado e que a tua paz esteja em nossos corações, não apenas hoje, mas por todo sempre. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que estamos chegando ao final do nosso querido livro, como eu antecipei no início da nossa live, e eu já estou pensando num prosseguimento. E aí veio na minha cabeça, não sei se vocês concordam, eu ainda vou conversar com o Alberto, conversar com o meu amigo Lúcio, que é o responsável pela parte doutrinária, se é possível fazermos a cada semana um capítulo diferente de algum desses livros maravilhosos de mensagens do Chico. Um dia para falar sobre o tema X, a outra semana o tema Y, e pegarmos sempre assuntos que vão engrandecer os nossos corações, a nossa compreensão na doutrina, a nossa força na fé. Eu acho que será uma, uma grande oportunidade para todos aprendermos um pouquinho mais. Até porque nosso querido Chico, nessas décadas de existência aqui na Terra, e nesse trabalho hercúleo de psicografia de em torno de 500 livros, nos deixou um legado enorme, enorme. Então acredito que vamos ter grandes semanas por aí. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, com Deus Pai, que nos ama tanto. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.